Olá, pessoal. Então, vamos falar sobre tintas hoje. Tintas é um processo muito utilizado e é um assunto que é visto tanto em processos regionais, tecnológicos, porque temos algumas fábricas de tintas aqui em Curitiba e região metropolitana, até uma delas de grande porte, a Renner Coates, e também porque ela é um assunto visto em corrosão, como um protetivo para superfícies metálicas e outros tipos de superfícies também, tá? Mas a tinta em si, ela não tem só a finalidade protetiva, não. Ela tem uma finalidade decorativa, para causar uma impressão boa, a finalidade protetiva, como a gente já havia dito, que é a que mais nos interessa para estudo, muitas vezes, e também a atividade, a função informativa. Ah, como assim informativa? Se você olhar em algumas indústrias químicas, ou quase todas, as tubulações elas têm cores de pinturas diferentes. Por quê? Para facilitar a identificação em casos de manutenção, quando é necessária a manutenção. Então, também ela tem essa função, tá? Então, a tinta, propriamente dita, no Brasil, a primeira fábrica de tinta foi aberta em Blumenau em 1890 e alguma coisa, tá? Claro, numa fabricação simplória, mas foi aberto lá. A tinta em si, ela passa por alguns processos bem específicos, tá? Primeiro, ela tem um processo de moagem de pigmentos, quando eles já não vêm na granulometria correta, um processo de dispersão, e após a fabricação, que esse processo de dispersão envolve bastantes detalhes, você tem o processo de controle de qualidade, no qual é feito vários testes para ver espessura de filme, cobertura do filme, tempo de cura. Falando em cura, cura é o tempo que a tinta leva para secar e tá pronto o acabamento em si, tá? Mas agora falando um pouco da composição da tinta, que é a parte que bastante nos interessa. A tinta ela é composta de quatro componentes básicos. Dentre eles está o pigmento, que esse pigmento ele pode ser tanto para fins decorativos quanto protetivos. Fins decorativos, as cores em si, pigmentos de colorimetria, para dar o tom à tinta. Protetivos, quando você coloca um óxido de zinco, um óxido de titânio, um óxido de chumbo, óxido de ferro, que ele vai fazer o quê? Ele vai agregar uma propriedade de proteção para aquele acabamento. Também tem os pigmentos impermeabilizantes, que eles não vão deixar passar a umidade pela camada da tinta. Daí falamos de pigmentos. A resina, que é a tinta em si, que vai ser o que vai ficar na superfície de cobertura. Essa resina ela pode ser alquídica, vinílica, de base de ésteres, enfim, existe uma melamínica, existe uma gama de resinas utilizadas. As mais comuns são as acrílicas e a vinílica, porque são polímeros que têm um melhor desempenho na aplicação e tempo de cura. Também dentro das tintas existem os solventes. Os solventes, eles são o que é usado, como o próprio nome solvente diz, para dispersar essa resina e esses pigmentos juntos, para que tenha o solvente, ele é o componente que ele vai te dar o tempo de aplicação. Porque dependendo do solvente, você vai ter um tempo hábil para aplicar. E também um processo diferenciado de cura. Existem tintas que, mesmo com um solvente base, esse solvente só evapora através de reação UV, que são as tintas de impressão gráfica. Elas passam por uma secagem UV, porque essas tintas elas precisam ser ativadas por luz ultravioleta, tá? Para que elas tenham uma melhor cobertura, uma melhor imagem, enfim. E por último, os aditivos. Esses aditivos, eles têm uma série de finalidades, como o próprio nome diz, eles vão adicionar alguma coisa à tinta. Esses aditivos são desde aditivos espessantes, fungicidas, aditivos de secagem, de nivelamento, de cobertura, de cura. Então, existem muitos aditivos que são incorporados à tinta.
Só que, dentro dessa composição, o que maior vai em volume de percentual na composição da tinta é o solvente e a resina. Aditivos e pigmentos, a concentração deles são muito baixa, é zero alguma coisa por cento. No caso dos aditivos de pigmentos de proteção contra a corrosão, eles chegam no máximo, às vezes, a 15% da tinta, tá? Porque senão eles podem interferir também na cobertura, causar trincas, nas lacas, né, que são os filmes. Então, tem-se uma participação muito menor do que o solvente e a resina em si, tá? Dentro da fabricação de tinta, é muito importante a dispersão da emulsão. O que é a dispersão da emulsão? Como a tinta ela é caracterizada, na maioria das vezes, ela não é uma solução. Ela entra para caracterização dos colóides devido aos pigmentos, que são partículas que têm um tamanho maior que partículas de solução. E essas partículas, elas precisam se emulsionar. O que é emulsão? Elas têm que formar uma espécie de creme com uma viscosidade. Por quê? Concorda comigo que se eu tiver uma tinta muito líquida, vai ser difícil eu aplicar numa parede, no metal, ela vai escorrer. Então, essa emulsão, ela tem que ter uma viscosidade tal, que a viscosidade é um parâmetro muito bem controlado nas tintas, que ela consiga aderir à superfície sem que ela escorra. Quando você vê que uma tinta escorreu, ou ela foi aplicada uma camada muito excessiva, tipo muito grossa, ou ela está com algum problema de viscosidade. E também, se essa emulsão não está de forma perfeita, nivelada, ela vai causar, quando é a cor, ela vai causar distúrbios de cor, você não vai ter uma cor uniforme. E quando ela é para característica protetiva, o que vai acontecer? Vai ter lugares que não vai ter essa dispersão, não vai ter o pigmento, porque a emulsão não estava bem preparada. Então, o processo dispersivo dentro da tinta é de suma importância, tá? Hoje o mercado de tintas é um mercado muito grande, muito amplo, e cada vez mais essa concorrência faz com que as indústrias de tintas elas visem qualidade, custo-benefício. Então elas estão sempre aperfeiçoando. A área de tintas é uma área que está em constante pesquisa a nível acelerado, tá? É, Dentro do mercado de tinta, nós temos indústrias de tintas que elas são indústrias focadas a tintas domésticas, para pintura de residência, para construção civil, não é nem doméstica que fala, mas tintas para construção civil. Dentro de tinta para construção civil também tem os vernizes, que o verniz é uma resina propriamente dita, mas sem tantos pigmentos de cor. Ela muda muito pouco o tom de cor dos vernizes, eles ficam mais nos tons madeiras. E eles têm uma propriedade diferenciada da tinta, porque eles têm um alto brilho e eles são mais usados para madeira. Mas também dentro da área de construção civil são muito utilizados vernizes, que se enquadram na família das tintas também, tá? Na indústria automotiva, pintura dos veículos já é uma outra espécie de tinta que é aplicada por pistola. Essa tinta pode ser aplicada retoque no pincel? Não fica a mesma coisa. Dentro dessas tintas também tem as tintas eletrostáticas, que elas aderem por, por carga eletroquímica, tá? Que aí você já usa cabines de pintura a pó, que é a conhecida tinta de pintura a pó. Tem-se as tintas a nível de manutenção industrial, são tintas que vai garantir uma maior proteção a equipamentos e máquinas. Dependendo do equipamento industrial, é o tipo da tinta, porque não pode ter contaminação, é um armazenamento de um produto que vai ser usado para a fabricação de um alimento, de um cosmético, ou é um solvente, ou é um combustível, que também se enquadra como solvente. Então, essas tintas variam um pouco. Dentro dessas fabricações de tinta industrial, tem uma grande diferença. É uma tinta que vai ser exposta à luz solar, a intempéries, chuva, calor, vento, impactos. Então, essa tinta vai ter que ter algumas características para garantir que ela vai resistir a esses intempéries. Tintas industriais são tintas que geralmente elas têm uma validade de aplicação, porque elas têm que garantir que o teu equipamento não vai ser danificado, tá?
E aí existe tintas para atividade artística, que pinturas de quadro, pinturas de tecidos, estampagem de várias estampagens em si. E também as tintas têxteis, que são corantes, na verdade, e muitas vezes alguns tecidos eles sofrem tingimentos com algumas espécies de tintas, tá? Então, como vocês podem ver, tintas é uma aplicação infinita. E para vocês melhor visualizar um pouquinho sobre tintas, eu encontrei vários vídeos sobre fabricação, mas os melhores estão em inglês. Mas esse que eu postei para vocês, ele tem por mais que ele esteja em inglês, ele mostra muito bem o processo de dispersão ali, você fazendo a homogeneização da tinta. Então é mais para vocês verem o visual, verem o interior de uma fábrica de tinta. Então, pessoal, aproveite, não se preocupe por ser em inglês, é mais o visual para vocês terem noção de como é uma fábrica de tinta por dentro. Infelizmente, esse semestre não podemos ter a visita na Renner devido ao Covid, né? Porque senão seria muito mais fácil essa aula, vocês já teriam visto a indústria por dentro. Então fica esse videozinho só para vocês terem uma ideia também de como é a fabricação de tintas, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e até breve quando a gente puder se ver. Tchau, tchau.